Olá, minha gente! Hoje nós vamos falar de um assunto que vocês me pedem muito aqui na rede, sobre o seu casamento é o causador do seu sofrimento? Muitas pessoas se encontram em momentos de ansiedade, de depressão, de muita angústia, desconforto dentro da sua própria casa, né? Algumas pessoas, inclusive, adoecem depois que casam. E se eu te dissesse que muitas vezes o que machuca, na verdade, não é o casamento, a relação em si, mas aquilo que a pessoa espera dele, que projeta dele. Hoje nós vamos falar sobre como as fantasias, projeções e expectativas irreais transformam relacionamentos em campos de batalhas emocionais. Meu nome é Poliane Rieger, eu sou psicóloga, psicanalista, professora e pesquisadora. E se você ainda não segue o meu canal, comece a seguir aqui e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nós temos vídeos de segunda a segunda. Toda semana nós temos vários e vários vídeos aqui. E 2 dias na semana a gente tem vídeos mais longos e explicativos como esse daqui, para falar de algum tema, algum conteúdo que vocês solicitam aqui na rede, tá? Então não deixe de seguir e ative aí o seu sininho para não perder a oportunidade de ver os vídeos e comentar depois ao final. Bom, vamos lá. Às vezes, e aí para a gente entender um pouco como que isso funciona, é interessante a gente entender que às vezes as pessoas entendem que um relacionamento é onde elas vão se realizar, é onde elas vão encontrar o par perfeito, é onde elas vão encontrar a tal da felicidade, idealiza, projeta, constrói fantasias, todas respaldadas naquilo que foi a sua história de vida, nas representações culturais e até religiosas que eles têm dessa instituição que é o casamento, uma instituição secular, que representa, inclusive, para a sociedade um grande fundamento. E as pessoas, ela tem uma ideia a respeito desses casamentos como se fosse algo que pudesse vir como um salvador da sua história. Então, às vezes, a pessoa passou por várias situações ruins em relação à família, outros relacionamentos, e no momento que encontra alguém onde as suas projeções são satisfeitas, né, de alguma forma, onde a fantasia ela é sustentada, esse sujeito, então, acredita que vai viver uma grande história de amor com um final feliz. Só que a gente não pensa muito que todo filme, toda historinha acaba no final feliz. A vida real, depois do final feliz, da grande realização do casamento, não nos é contada. E assim o sujeito vai criando essa expectativa que existe essa perfeição nos relacionamentos. Então hoje o que eu quero trazer aqui para vocês? Como que a psicanálise, né, como que ela explica essa questão da gente adoecer, né, da gente ter tantas frustrações diante de um relacionamento quando constituído de um casamento? Como que a neurociência explica o funcionamento desse cérebro diante de um grande apaixonamento que vai, né, se desconstituindo durante o processo do casamento? Então, hoje o nosso diálogo é sobre isso, e não percam, porque a gente tem aí o pulo do gato para vocês entenderem o que fazem vocês sofrerem, como lidar com isso e como que vocês vão construir um percurso pautado na realidade dos casamentos aqui e das relações. Primeiro que a gente tem aqui é como a psicanálise explica para nós essa questão de como a gente vivencia os nossos relacionamentos e como os casamentos estão dentro desse processo de constituição dessas histórias, né? Mas antes, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, desse assunto, conhece alguém que precisa entender um pouquinho mais, compartilhe o vídeo com aquela vizinha, com aquele amigo, com aquele conhecido que precisa entender um pouquinho mais, porque está passando por uma situação complicada, ou já passou, ou não está entendendo, ou vai casar agora, ou já casou e ainda está diante dessas grandes fantasias, ou enfrentando alguma dificuldade. Então, não deixe de compartilhar com essa pessoa esse vídeo. E a psicanálise explica como essas questões. Eu vou fazer um breve resumo aqui só para vocês entenderem. As nossas relações, elas são baseadas nas primeiras experiências de vida que o sujeito tem, né? Então, quando ele nasce, tudo que ele vivenciou ali com seus primeiros cuidadores
cria uma representação mental de como que deve ser, existir e se comportar no mundo. Como assim, Poliene? A partir do vínculo estabelecido ou não com esse primeiro cuidador, como o ambiente proporcionou a experiência de relacionamento, de autoestima, né, de constituição desse sujeito, ele vai aprendendo como ele também vai se colocar no mundo, como ele também vai viver no mundo. E tudo isso é envolto de vários símbolos e significações. Por exemplo, quando o sujeito vivencia uma relação confortável, equilibrada com esses primeiros cuidadores, ele é desejado, ele é amado, ele entende que para agir no ambiente, né, tudo ao redor dele vai funcionar dessa mesma maneira. Então, o que ele entrega para o mundo é a partir daquela experiência e ele tem essa perspectiva que ele também vai receber isso. Quando esse sujeito está inserido numa relação mais violenta, abusiva, negligente, de muita ausência, muita falta, o sujeito pode vir a entender que o mundo é perigoso, que o relacionamento com o outro é sempre essa adrenalina, esse estresse, esse sufoco, e esse é o padrão que o cérebro vai construir. Por que eu estou trazendo isso? Porque o nosso cérebro, ele cria a nossa mente. O que é o cérebro? É uma reação em função da experiência que você tem. Então, ele responde à experiência que você tem. E isso vai criando para você uma familiaridade, uma segurança, porque você vai aprendendo e só vai lá na frente repetir aquilo que você aprendeu, que é o que a psicanálise traz para nós e a neurociência confirma hoje. O que Freud nos dizia? O que a psicanálise falava para a gente? Que tudo que você vivenciou nessa primeira infância é um protótipo que será repetido durante a sua vida adulta. Então, a forma que você se relacionou com a mãe, com o papai, é a forma como você vai estabelecer um relacionamento com o mundo, com você mesmo e com essas outras pessoas. E isso se reflete no relacionamento amoroso. Então, se você tem um relacionamento que é respaldado e muito cuidado, muito apoio, porque você teve isso do papai, então talvez você esteja buscando um papai, encontre o papai e projete todas essas fantasias de cuidado, né, todas essas fantasias de ser suprida emocionalmente, e às vezes o outro não tem condição de te entregar isso. Ou se você teve uma relação de muito controle, né, foi criado de uma forma em que a mãe era muito engolidora, você às vezes vai se envolver com alguém que é muito ciumento, muito possessivo, e isso traz frustrações para o relacionamento. Quando, na verdade, você só está repetindo aquilo que você aprendeu na sua primeira infância. Pauline, então por que vem essas grandes frustrações? As pessoas casam apaixonadíssimas e é a pessoa da vida dela, e no meio do percurso as coisas vão mudando. E agora a gente vai entender um pouquinho de cérebro. Como que isso acontece? A gente entendendo que esse cérebro em funcionamento tem que aprender como é que o mundo funciona para sobreviver diante dele, esse sujeito, ele aprende que algumas experiências que trazem a sensação de satisfação fazem com que ela continue vivendo. Ou seja, tudo aquilo que libera prazer, dopamina, endorfina, serotonina, eu quero de novo, eu quero repetir. E como que eu repito isso? Através dos elementos, dos estímulos que eu associei na minha cabeça que me leva para aquilo ali. O cheiro, o colo, o abraço, né? Tudo isso são elementos que o meu cérebro entende que vai me trazer de volta aquele conforto, logo eu continuo existindo. Agora, se eu tive experiências que me despertam estresse, cortisol, adrenalinas constante, eu vou entender que aquilo ali, né, me causa sofrimento, logo pode me aniquilar, pode me matar. Então, todos os elementos e símbolos envolvidos naquela experiência, quando aparece para mim, me causa angústia e ansiedade. Por quê? Porque eu estou na iminência de morrer. Eu estou ali sentindo que eu posso ser aniquilado. Então, lá na vida adulta, quando esses elementos, esses estímulos, né, aparecerem, eu vou ter angústia, eu vou ter ansiedade. Por isso que em alguns relacionamentos, a pessoa que lá na infância teve pais que gritavam, que batiam, que castigavam, quando está lá no relacionamento, alguém altera a voz, alguém fala mais alto, alguém faz uma expressão de raiva, aquela pessoa fica extremamente angustiada, porque aquilo representa um perigo. Ou quando aquela pessoa acostumada a receber muito carinho, muito colo, muito, e ela não recebe, ela sente essa ausência, ela também sente que está abandonada, rejeitada. Então, tudo que você busca num relacionamento, em resumo, é o que faltou ou que você recebeu em excesso nessa condição infantil, nessa primeira infância.
A frustração vem de onde? Porque como a gente busca repetir, vivenciar aquilo que foi bom ou aquilo que me construiu como pessoa na relação com mamãe e papai, o outro que está nessa relação comigo é alvo de todas as minhas projeções, das minhas fantasias e das minhas exigências emocionais. Então, eu estou sempre esperando que o outro vá suprir, vá fundamentar, vá organizar a minha vida afetiva. E aí vem o processo de frustração. Por quê? Porque o outro nunca vai poder entregar aquilo que eu vivenciei dentro dessa fantasia e desse contexto. Mais ainda, o cérebro, quando encontra o outro, porque o inconsciente se apaixona antes da consciência, então ele libera muita dopamina. É quase uma sensação de vício. Por quê? Porque encontrar esse outro que representa algo familiar traz para você a sensação de continuidade, de sobrevivência. Né? A própria relação sexual é uma condição de continuidade, de sobrevivência, uma satisfação que vai liberar essa sensação boa, né? Dopamina, serotonina, ocitocina. Então, o que acontece com o sujeito? Ali nos seus primeiros anos, segundo ano mais ou menos, a dopamina ainda está muito atuante, é tudo novidade. Então, o sujeito está extremamente imergido nessas fantasias, em toda essa história ainda cheia de projeções e com o cérebro, né, ali todo mergulhado em dopamina, porque é tudo uma novidade. Vamos dizer que esse sujeito se casa ainda nesse processo que a dopamina está lá em cima, as projeções, as fantasias, porque eu não enxergo o outro de verdade. Eu enxergo que eu entendi, que eu projetei, que eu necessito do outro. Quando acontece o casamento, é o processo do adoecimento, das frustrações, por quê? Porque a vida real se instala. E esse sujeito agora tem que entender que o outro não está naquela fantasia. As fantasias, elas começam a se desfazer. O outro não dá conta de suportar e sustentar as minhas necessidades. E nem tem essa obrigação. Aí começam as frustrações, o adoecimento. Então, sabe aquela coisa de que o boleto chega, a conta chega, a vida chega para as pessoas? Exatamente o que exige na relação do casamento. E se as pessoas não têm maturidade para entender, né, para de alguma forma, ao mesmo tempo que desfaz todo esse processo inicial da fantasia, dessa necessidade, dessa projeção toda, a gente tem o fim do relacionamento, a gente tem, né, o desgaste, a gente tem as brigas e todas as frustrações que levam ao divórcio. Se as pessoas conseguem entender que aquilo é uma experiência que deve ser construída continuamente, todos os dias, com maturidade emocional, o sujeito vai aprendendo a lidar com as máscaras, com as fantasias, com as frustrações e reconstruindo essa história. E não funcionando mais na dopamina, porque o cérebro agora ele vai funcionar de uma outra forma, a partir do vínculo, né, do simbólico e da representação mental. Como? Porque agora o cérebro que sai só da dopamina, que é a pura novidade, que pode ser mantida assim, em alguns casamentos as pessoas conseguem manter esse movimento dopaminérgico, como com as novidades, com a dinâmica do próprio casamento, da família, com os filhos, não deixa cair naquela rotina e desinteresse, então consegue ainda manter um certo interesse ali do processo. A ocitocina, né, e mais outros componentes entram, né, nesse palco, porque agora o que é estabelecido é um vínculo a longo prazo, então o sujeito ele passa agora a sempre colocar na balança o que aquela história significa, o que aquela pessoa representa, se ainda vale ou não a pena estar com aquela pessoa. Então você para de atuar aqui na dopamina e você vai para um outro percurso com ocitocina e outros substâncias que te traz essa sensação do vínculo, do pensamento a longo prazo, que exige do sujeito essa construção e essa maturidade. Então, o sujeito consegue vivenciar uma relação mais tranquila. Claro que a gente tem que observar aqui que eu estou falando de um recorte. É óbvio que relações que são permeadas por violência, negligência e outras condições, né, que de alguma forma causa sofrimento a ambos ou a uma das pessoas do casal, é uma situação que tem que ser revista de uma outra forma. E você, o que achou do nosso vídeo? Comenta aqui para mim, diz quais os assuntos que você quer ver por aqui, para a gente trazer mais vídeos como esse. Vejo vocês no próximo.